Eu gostaria de começar com oração. Sempre é melhor quando eu começo com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença. Como tem sido pregado, Senhor, nós temos esse sopro, nós temos o Espírito Santo em nós, e é exatamente essa ajuda que nós queremos, a ajuda do Teu Espírito, para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Também queremos receber bênçãos, mas oramos para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Geralmente nós nos relacionamos com Deus pensando nas nossas necessidades, porque a vida é muito dura. Nós precisamos pagar o aluguel, ou comprar casa, pagar a faculdade. A vida é sempre muito dura, a gente precisa de cura, a gente precisa de ajuda na família, alguém na família não está bem, situações familiares, as mais adversas, pessoais, e situações também do mundo, do Brasil. A gente sempre pensa nas necessidades e oramos a Deus e clamamos. Isso é bíblico, as pessoas tinham necessidade e elas oravam, isso não tem nenhum problema. Pedi e dar-se-vos-á. Mas geralmente a gente liga nesse automático aí de só se relacionar com Deus a partir das necessidades, e nós esquecemos de orar a Deus para nós sermos um pouquinho mais como Ele é. O Senhor Jesus disse: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Então a palavra do Senhor almeja que nós sejamos como o Senhor. Quanto mais iguais a Deus, mais nos caminhos do Senhor, mais fazendo a vontade do Senhor, na verdade aumenta bastante a chance de cada vez mais livramentos. Porque Deus disse para buscar o reino dEle e a sua justiça, tudo será acrescentado. Não quer dizer que não será acrescentado com lutas, com aflições, com alguma dificuldade, porque nós passaremos pelas fases da vida. Imagina se a gente fosse crente na Ucrânia, nós estaríamos passando por uma guerra. Não é todo ucraniano que deixou a Ucrânia, tem lá ucraniano em plena guerra, sabendo que uma parte do país está sendo bombardeada, talvez morreu um parente. A gente poderia ser crente na Ucrânia, mas nós passaremos pelas fases da vida, inclusive no meio de aflições e tribulações e dificuldades, mas sempre será melhor se nós formos cada vez mais igual ao nosso Pai Celestial. Ele espera que nós sejamos cada vez mais como Ele. Ele espera que nós queiramos ser cada vez mais como Ele. Ele espera que nós tenhamos esse desejo, e a Bíblia ainda fala que Ele opera em nós o desejo e Ele opera o realizar. Ou seja, até ter o desejo de ser igual a Deus vem de Deus, e nós precisamos ter esse desejo. Se nós fôssemos resumir Deus, que não dá para resumir Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é criador, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é justo, mas a essência de Deus, se fôssemos resumir Deus, é simplesmente amor. Se Deus não fosse amor, não existia humanidade. Se Deus não fosse amor, nós não teríamos nascido. Se Deus não fosse amor, Ele já matava Adão e Eva e acabou. Ninguém mais nasce, não ia ter neto, bisneto, tataraneto, e acabou. Não ia ter milhões de pessoas com tanta maldade no mundo, tanta injustiça. Se Deus não fosse amor, teria tido outros dilúvios, mas Ele disse que ia ter um dilúvio só. E a partir daí a palavra do Senhor diz que essa realidade está entesourada para o fogo, e o prazer de Deus não é destruir, o prazer de Deus é perdoar, o prazer de Deus é salvar, o prazer de Deus é dar vida eterna. Se fôssemos para resumir Deus, não dá para resumir Deus. Se fosse para resumir, é simplesmente assim: Deus é amor. Não significa que Ele ama o pecado. Não significa que Ele vai tolerar pecado. Não significa que Ele é injusto. Mas significa que Ele é amor, e Ele vai fazer o que for preciso para perdoar e salvar.
Eu quero ler uns versos que está na primeira de João, primeira epístola de João, ali perto de Apocalipse. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Hoje a gente não está com a tecnologia aí para mostrar os versos na tela. Primeiro João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto se manifestou o amor de Deus. Nisto consiste o amor de Deus. O que é a manifestação do amor de Deus? O que é que consiste o amor de Deus? Ele olhou para a humanidade, até para a humanidade que ainda ia nascer, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Então Deus olhou para a humanidade que ainda ia nascer. Deus olhou para o último ser da humanidade que vai nascer antes da plenitude do reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus amou. Ele olhou para nós, nós éramos pecadores, nós não tínhamos como nos salvar. Pecador merece condenação, merece estar separado do santo Deus. Mas Ele nos amou e enviou seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. E nós só vivemos por meio de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com outras palavras, 1 de João 4:9, nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Viver por meio de Jesus é igual ter vida eterna por meio de Jesus. Deus nos amou, enviou seu Filho para que nós vivêssemos. Vamos falar a verdade. Se tudo na vida fosse viver só 80, 90 anos na terra, que sem graça, né? Porque vai voar. 80, 90 anos vai voar. Nossos avós já viveram, já morreram, nossos bisavós viveram, já morreram, nós já somos pais, eu já sou avô, daqui a pouco vai ser a minha vez de entrar na fila. Se fosse só viver algumas décadas aqui, que ruim, que coisa sem propósito, que falta de alegria na existência. Deus nos amou, enviou seu Filho para vivermos por meio dele eternamente. Deus enviou seu Filho para sermos apresentados por meio de Jesus a Deus no esplendor de sua glória. Judas escreve que nós ainda seremos apresentados a Deus no esplendor de sua glória com muita alegria. Com muita alegria. Isso é amor. Nós estávamos perdidos, nós não podíamos nos salvar, os nossos pecados são horrorosos, né? A gente odeia, se possível, quase mata a pessoa, a gente não quer perdoar, nós queremos vingar, nós queremos pagar o mal com o mal, nós somos ruinzinhos mesmo, nós somos pecador. Deus amou os pecadores, enviou seu Filho, para que nós pudéssemos viver por meio dele. E o próximo verso é o 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós só vivemos por meio de Jesus, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma daquelas palavras que só existe na Bíblia. Você já ouviu seu pai falar propiciação? A sua avó? Vem cá, meu filho,
Eu quero propiciar você aqui. Você já ouviu? Ninguém usa, só a Bíblia que usa. Propiciar significa aplacar a ira. Deus nos amou, mas nós éramos pecadores e Ele é santo. Deus nos amou, mas Ele queria nos dar vida, mas não podia ignorar o nosso estado de pecado e rebeldia. Então Ele enviou o Seu Filho, uma das pessoas da Trindade. Na Trindade tem Pai, Filho e Espírito Santo, são inseparáveis e indivisíveis. Enviado por Deus Pai, nessa unidade que há na Trindade, em plena concordância, lá veio o Senhor Jesus como profetizado. Da tribo de Judá, da família de Davi, de uma virgem em Belém da Judeia, nasceria o Messias, e assim ele nasceu. E tem 300 profecias mais ou menos sobre Jesus no Velho Testamento. Qual é o milagre? Gerado em Maria, sem o sêmen de José, é milagre, porque não tem reprodução biológica sem o óvulo, sem o sêmen, sem o útero e tudo mais, não tem. Esse é milagre, não tinha sêmen. Mas o maior milagre, ele ter se tornado homem sem pecado, porque ele é santo e puro. Na história só tem 2 homens sem pecado: Adão, até ele pecar, e Jesus. Todos os demais somos nós pecadores. Deus nos amou, nisso consiste o amor. Deus enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados, para aplacar a sua própria ira contra os nossos pecados, porque esse santo, puro, imaculado Cordeiro de Deus tomou o nosso lugar ali na cruz e morreu por nós. E todos que recebem Jesus têm perdão de pecados e têm vida eterna. E como pregado pelo nosso irmão Rogério, tem o Espírito Santo também, tem vida de Deus também. E essa vida de Deus é diferente. Como pregado pelo irmão Rogério, a vovó orou e ele sentia um negócio, é o Espírito Santo de Deus. Olha, se você está achando que a vida está meio sem graça, olha, Daniel já era avançado em idade, ele estava quase com 90 anos de idade, quando ele fez um jejum e orou e recebeu tantas revelações de Deus. Ana, no início do Evangelho de Lucas, tem 83 anos. Tinha o Espírito Santo antes do derramar do Espírito, sabia que aquele bebê era Jesus. Não subestime você por causa da idade, não subestime você. Lavado no sangue de Cristo, você é filho de Deus, você vive em Jesus. Lavado no sangue de Cristo, seus pecados estão perdoados. Lavado no sangue de Cristo, nós somos o produto do amor de Deus. Nós não poderíamos nos salvar, mas Ele nos salvou em Jesus. Não dá para resumir Deus, mas se fosse para resumir é simples: Deus é amor. Deus é amor. Amor da Bíblia é compaixão, é misericórdia, é perdão, não é vingar, é virar a face para não vingar, é não pagar o mal com o mal, é que nem o bom samaritano, é parar na beira do caminho, tem amor, tem compaixão, tem misericórdia, ajuda. Amor na Bíblia não tem nada a ver com amor romântico, da novela, do livro, da música romântica, da peça romântica, não tem nada a ver com amor romântico. Amor na Bíblia é: nós estávamos perdidos e Deus enviou o seu Filho. Nós estávamos na beira do caminho, mortos, que nem na parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus parou para nos salvar, se tornou homem, morreu por nós, ressuscitou, está vivo, é o Senhor, é o eterno Filho de Deus. Nisso consiste o amor. Deus enviou o seu Filho unigênito para que nós vivêssemos por meio dele. Nisto consiste o amor, nisso se manifestou o amor. Deus enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. Oh, mas para aí, não. Agora vem a parte que a gente tem que desejar. Deus deseja que, uma vez lavados e purificados no sangue de Cristo,
tendo o Espírito Santo, como foi pregado hoje, esse ajudador, tendo o Espírito Santo que nós também amemos. Ele espera que os seus filhos amem. Evidentemente que a gente quer muitos milagres, e é muito bom, nós queremos os milagres. Evidentemente que nós queremos que Deus responda às nossas necessidades, isso é muito bom, não estamos anulando nada disso. Evidentemente que a gente sempre almeja um emprego, é um dinheiro, é uma dívida que eu tenho que pagar. A gente sempre, eu não casei ainda, não sei o quê. A gente está sempre pensando nas nossas necessidades, não tem nenhum problema. Continua orando, continua crendo, mas a gente fica nesse raio de ação, nesse raio de expectativas, e esquece que o melhor de tudo é ser igual a Deus. O melhor de tudo é ser transformado por Deus e ser igual a Deus. Esse é o melhor de tudo. E sendo lavados no sangue de Cristo e com o Espírito Santo de Deus, nós olhamos para nós mesmos, nós falamos: Senhor, mas nós não somos Senhor, nós não amamos como Senhor, mas o Senhor está disposto a derramar graça para nós amarmos. Vamos amar meio imperfeito, mas vamos amar muito melhor com a graça de Deus. Não é nem opcional. Lavados e purificados no sangue de Cristo, isso não é opcional. Eu quero ler os 2 versos anteriores. 1 João 4,7. 1 João 4,7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas as Bíblias são meio parecidas, né, irmão? As versões. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se fosse para resumir Deus, Deus é amor. Amemos, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou agora ficou inescapável. Lavado no sangue de Cristo, eu vivo nele. Lavado no sangue de Cristo, eu estou perdoado. Lavado no sangue de Cristo, eu sou filho de Deus. Lavado no sangue de Cristo, eu conheço a Deus. Lavado no sangue de Cristo, eu sou nascido de Deus, eu nasci de novo. E quem nasceu de novo e conhece a Deus, o texto acaba de dizer: todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama conhece a Deus. O contrário também é verdadeiro. Aquele que não ama não nasceu de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então não é opcional. Nós temos vida em Cristo Jesus. Nós temos perdão de pecados em Cristo Jesus. Mas nós temos novo nascimento em Cristo Jesus. Nós temos conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Portanto, quem conhece a Deus, é nascido de Deus, ama. Nós não amamos muito perfeitamente, mas é para amar. E quando nós percebermos, porque na nossa natureza humana, em termos gerais nós amamos sim, porque nós somos crentes. Em termos gerais a gente se compadece sim com as pessoas, porque nós somos crentes. Em termos gerais a gente tem uma paixão por oração, pelos perdidos, os necessitados, porque nós somos crentes. Nós amamos sim, ainda que imperfeitamente nós amamos. Mas nós também às vezes não amamos não. Às vezes a gente é caluniado, ofendido, traído, sobe aquela ira, aquela raiva, né? Bem do capeta mesmo, bem da carne assim, bem do mal. Mas nós temos o Espírito Santo. Talvez passe um dia, talvez passe 2 dias, nós nos entristecemos. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Nós entristecemos, porque no fundo do coração a gente sabe que aquela ira não é de Deus. Como diz o apóstolo Tiago, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. No fundo do nosso coração, a nossa ira não produziu a justiça de Deus. No fundo do nosso coração, a gente sabe que aquela ira pecadora, que não tem nada a ver com amor, desejou até o mal para aquela pessoa, e isso não é amar. E aí nós dá uma tristeza, né?
e a gente confessa o nosso pecado e Deus nos purifica de todo o pecado. Não é opcional. Quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, ama. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Não é opcional. Crente não pode desejar o mal para os outros, fazer o mal para os outros, está em trama de destruir pessoas, ministérios. Isso não é normal. Destruir uma pessoa porque ele vota num candidato, ele não vota no meu candidato, isso não é de crente. Ou então porque isso ou aquilo não tem nada a ver. Quem é nascido de Deus ama o perdido que vota nesse, o perdido que vota nele, naquele outro. Quem é nascido de Deus ama, não é opcional. E o assunto fica mais forte ainda, que é o próximo verso. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. É a mesma coisa com as outras palavras, né? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que nós queremos, que bênção que nós queremos hoje à noite? Nós vamos orar pelos desempregados, cura, familiares, vamos apresentar tudo isso a Deus. Mas a maior bênção de todas, irmãos, é ser cada vez mais igual a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós seremos pessoas infinitamente melhores na família, no trabalho, no ministério, nas relações sociais, se o amor de Deus for derramado em nosso coração, e nós queremos que seja derramado em nosso coração, e nós vamos orar por esse amor de Deus. Primeiro, nós amamos sim, porque em Cristo Jesus nós vivemos, em Cristo Jesus nós temos perdão de pecados, nós temos o Espírito Santo, nós temos novo nascimento, e naturalmente a gente tem uma compaixão maior, uma misericórdia maior. Nós somos imperfeitos, mas nós temos o Espírito Santo que dá uma diferenciada em relação a quem não conhece a Deus. Mas nem sempre a gente está amando mesmo para valer, e nem sempre a gente está querendo amar, e nem sempre a gente está com paciência, mas Deus pode derramar esse amor em nossas vidas. Vamos orar nesse sentido, e também vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos desempregados. Vamos ficar em pé. Vou convidar você a fechar os seus olhos. Qual que é a sua necessidade diante do Senhor? Você quer apresentar nesse momento um membro da família que está precisando de emprego? Você quer apresentar um membro da família que talvez o casamento está abalado? Você quer apresentar um membro da família que talvez não conhece Jesus? Você quer apresentar uma situação do trabalho? Você quer apresentar uma situação pessoal que você precisa de perdão e de libertação? Você quer apresentar a sua saúde ou a saúde de outras pessoas diante do Senhor? Apresenta. Pedi e dar-se-vos-á. Enquanto você vai apresentando essas necessidades, eu vou orar aqui. Pai amado, nós colocamos agora diante do Senhor todos esses pedidos. Eles não foram escritos, mas eles foram apresentados diante do Senhor. Nós oramos por emprego e por milagre de emprego. Nós oramos por cura física. O Senhor pode usar o tratamento médico? O Senhor pode, mas nós oramos por cura física quando o médico não resolve, quando o remédio não resolve. Nós oramos no poderoso nome de Jesus por cura física. Oramos no poderoso nome de Jesus. Senhor, se houver aqui alguém desanimado, entristecido, meio enlutado, meio deprimido, meio desencorajado, recebemos do Teu Espírito Santo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Recebemos o fruto do Teu Espírito sobre essas pessoas. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Deus é amor, o Senhor é amor. Nós só estamos nesse culto porque o Senhor é amor. Nós só temos vida eterna porque o Senhor é amor. Nós só temos o Espírito Santo porque o Senhor é amor.
Nós só tivemos respostas de oração ao longo da vida, porque o Senhor é amor. Nós só temos o Espírito Santo e eternidade, porque o Senhor é amor. Pai amado, mas nós reconhecemos que, tendo conhecido a Deus e nascido do Senhor, nós amamos, mas é um amor imperfeito. Nós queremos melhorar, e nós recebemos da parte do Teu Espírito Santo amor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Queremos amar os inimigos, queremos amar aqueles que são capazes de fazer maldade contra nós, os nossos familiares, contra o Teu povo e a igreja. Queremos amar até os enganadores, os mentirosos, os caloteiros que não pagam as dívidas. Queremos ter esse amor, essa misericórdia, porque o Senhor nos amou quando nós éramos pecadores. Não fomos nós que amamos o Senhor, foi o Senhor que nos amou e enviou o Seu Filho. Pai amado, reconhecemos que o nosso amor é imperfeito, pedimos perdão do nosso amor imperfeito e oramos por amor de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e recebemos mais de Deus para nós. Precisamos de bênçãos, mas a nossa bênção maior é Deus. A nossa bênção maior é o nosso Pai Celestial. A nossa bênção maior é o Espírito Santo. A nossa bênção maior é o Senhor Jesus. E nós oramos por amor, por coração quebrantados, por santidade, por espiritualidade que vem do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.